Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para analisar, comentar aí o resultado da Log, também conhecida como Log Commercial Properties ou Log CP. A empresa opera ali com gestão de propriedades logísticas, em geral, absolutamente a maioria ali do business dela é a gestão de galpão modular, galpões modulares. Tá? Eu vejo aí a operação como no-brainer, então a gente vai fazer uma análise bem sucinta, sem a necessidade de ficar batendo na mesma tecla, que a gente já levantou 300 vezes. Para quem quiser mais informação sobre a operação, aqui embaixo na descrição tem todos os vídeos da operação, e aí em uns deles eu entro em mais uns aspectos, outros entro em outros. O importante é que a gente vê ali que tem um acompanhamento de vários fatores aí que fazem desse ativo um ótimo investimento de longo prazo, então não tem por que ficar estressando isso incessantemente. Tá? A gente continua com consistência na confirmação da tese, tá? Então a tese de investimento novamente confirmada, mesmo com Covid-19, 90% da força de trabalho está trabalhando de home office, só para ter uma noção de como é que eles estão fazendo para mitigar esse risco. Nenhum caso até o momento na empresa, tá? As obras seguem sem atraso e com bom andamento, e a gente tem malefícios e benefícios do Covid, que acaba afetando essa empresa e o setor dela em geral de uma forma ali um pouco diferente, não tão negativamente como outros setores. Por exemplo, a gente tem um tempo de ajuste de clientes na carteira, você tem clientes ali bem pulverizados de várias áreas, alguns deles, por exemplo, de varejo, vão ter varejo de moda, por exemplo, vão ter uma dificuldade um pouco maior do que outros clientes, por exemplo, com e-commerce, que vão ter inclusive uma demanda maior. Então a gente tem aí pontos positivos e negativos. A gente viu já nesse trimestre diferimento de alguns aluguéis para o segundo trimestre, então não praticamente nada de desconto dado, mas na verdade assim, a promessa, a liberação de alguns clientes, até pelo relacionamento que eles têm forte ali com clientes, de um pagamento com atraso no segundo trimestre, então acaba não afetando o ano como um todo. Algumas dessas contas virão com juros, então a gente vai ter ali um ganho financeiro de qualquer forma, acaba não afetando o longo prazo, então segue a tese, não estou com pressa para realizar o investimento, não estou com pressa para realizar o lucro, Estou bem tranquilo com a maturação do investimento e a gente não deve ter aí um efeito negativo propriamente no longo prazo. Tá? Os juros caindo mais forte acaba ajudando o yield on cost, e aí eu vou comentar isso daí mais para frente ali, Se você tem um custo de captação que cada vez está menor, porque está atrelado ao CDI, e você tem os juros reduzindo, e a sua capacidade operacional continua mantida, você tem aí uma diferença entre o custo de captação e o quanto você consegue fazer render daquele investimento, maior ainda, o que é super positivo para a empresa. Tá? A tese se baseia em 4 pontos, e aí é basicamente a gente revisar e fazer o due diligence, uma vez que estou super tranquilo com a operação. Primeiro ponto, crescimento robusto, ela continua com um crescimento muito robusto, em 2 dígitos em várias das contas, a gente vai ver isso à frente. Endividamento estabilizado, anteriormente ela vinha com uma melhoria e redução de custos, agora ela atingiu, através de um liability management, uma gestão aí de endividamento efetivo e robusto, ela atingiu ali um nível que está super confortável. Tá? O terceiro ponto da tese é a estabilidade nas técnicas operacionais que são robustas. Tá? Ela vinha também com um movimento de melhoria na operação, e aí eu estou falando do operacional, não do financeiro, das práticas de como ela roda o negócio, Por exemplo, a questão lá da reciclagem de terrenos e por aí vai, tudo explicado trimestres atrás, tá? De qualquer forma, ela agora está mais fazendo a manutenção, uma vez que ela já atingiu ali um ponto bem interessante, só muito mais trabalhar o que tem sido feito durante todo esse período que passou, aí, trimestre a trimestre. E a gente tem, como eu citei antes, a estrutura de reciclagem de ativos contínua, que é super positiva e que deve continuar aí à medida que vai passando tempo a tempo, através daquela estrutura de fazer FII, Fundo de Investimento Imobiliário, e repassar os ativos que para ela já não são mais interessantes, para justamente levantar capital e poder construir novos ativos, atingir novos localizações geográficas e por aí vai. Vamos tirar a parte importante da frente, então a mudança paulatina na carteira é algo que a gente consegue ver e que é positivo, A gente vê a presença mais forte de setores beneficiados ou não afetados, ou setores que são essenciais para a economia, começando a ganhar mais força ali na carteira, ganhar uma posição mais agressiva. Tá? Essa mudança acaba sendo um negócio meio incômodo para a operação como um todo, mas não é propriamente negativo, uma vez que a boa relação que ela tem com os clientes tem feito com que ela não tivesse um aumento na inadimplência e além disso, tivesse ali condições de operar essa mudança paulatina de e-commerce demandando mais e vestuário, por exemplo, demandando menos, de uma forma mais tranquila, devagar e sem pressionar o cliente final e ao mesmo tempo sem tomar nenhum tipo de dano financeiro. A gente vê o comparativo aí do quarto trimestre de 2019 só para ilustrar o que eu estou dizendo. Então, se você vê o quadro antes ali, esse quadro agora dá para ver que tem algumas diferenças, devagar mudando.
A liquidez financeira opera com folga, como a gente pode ver pelo quadro de caixa versus as responsabilidades dela financeira até 2021, até o final de 2021. Para fazer um acompanhamento do ABL, a área bruta locável, só para informação aí, tem aí o quadro, para a gente ver justamente que teve uma alteração marginal, ele não foi o ponto forte, nem o ponto de observação desse trimestre, então tem a alteração marginal no primeiro trimestre de 2020, desculpa. E a gente passa direto para uma análise da operação financeira, um due diligence aí, if you will, né, se for o caso, se você preferir pensar assim, né. Receita operacional líquida com crescimento de 3,4% year on year, né, versus o mesmo trimestre do ano anterior. Então, crescimento novamente robusto. O EBITDA ajustado, e aí o porquê ajustado, tanto EBITDA, FFO e lucro líquido, explicado em inúmeros outros vídeos, a parte que eles tiram ali, é só voltar ali atrás na descrição e dar uma olhada para justamente, se for do interesse, entender um pouco mais como é que funciona essa empresa, tá? Mas não é algo que é preocupante nem nada mais, a título de curiosidade. Com um crescimento EBITDA ajustado de 9,1%, a margem tem uma queda de 81,3% no primeiro trimestre de 2019 para 78,3% agora. De qualquer forma, nada preocupante, a margem continua muito, muito forte, muito robusta. O FFO ajustado e o lucro líquido já vem com um crescimento mais agressivo e melhoria de margem, tá? Year on year versus o mesmo período do ano passado. A gente vê ali o Funds from Operation, FFO, que é justamente a forma que empresas desse ramo têm de medir fluxo de caixa operacional, com crescimento de 35,9%, a margem atingindo 50,5% versus 42,2% no mesmo período do ano anterior, tá? E o lucro líquido com crescimento de 36,4% e a margem também com crescimento de 41,6% para 50% de margem, tá? Com relação à estabilidade operacional, a gente vê que a vacância se mantém bem estável ali em 4,5% e a inadimplência dos últimos 12 meses passa a 1,22%, então nada preocupante, tá? Nada inclusive depois da teleconferência, a forma como eles falaram que eles estão negociando com os clientes finais, não tem nada gritante aí que possa vir a ser um problema, pelo menos não a princípio, tá? Vencimento dos contratos maiores de 2 anos, né, os contratos que têm mais de 2 anos até o vencimento, teve um crescimento e é super positivo, tanto em ABL, que foi para 62,3%, quanto em percentual de receita, que foi para 63%. Então, a empresa vem cada vez mais alongando os contratos, que garante uma estabilidade maior no fluxo de caixa, na previsibilidade da operação. E o tempo para realocação de espaço, nos casos que tem acontecido de eventualmente desalugar um espaço, perder o inquilino ou alguma coisa do gênero, a gente viu que passou aí de 3 meses no último período, no quarto trimestre de 2019 para 1,7 meses agora. Então, teve uma melhoria aí justamente na capacidade dela de girar o espaço locável muito mais rápido, tá? O Yield on Cost vai se favorecer mais ainda, como foi falado antes, a gente vê aí juros em queda, com pressão para baixo, e a operação robusta, o que justamente aumenta esse spread entre o custo que ela paga para funding, o custo que ela paga para financiar as operações com dinheiro, com capital de terceiros, e o quanto ela ganha de rendimento em cima daquelas operações. Então, novamente, nenhuma dúvida com relação a esse investimento. O endividamento, só para tocar no último ponto, é estabilizado. A dívida já atrelada desde o trimestre passado 100% ao CDI, o que garante a gente um aproveitamento muito bom desse momento de juros baixos. Custo da dívida média de CDI mais 1%, super tranquilo. Dívida líquida sobre PL em 3,3%, muito baixo endividamento versus o patrimônio líquido dela. E quando a gente vê dívida líquida sobre EBITDA, também medida de alavancagem, 0,9 vezes, também muito tranquilo nesse período. E como a gente viu antes, a liquidez dela não está problemática, tá? E isso daí é resultado de um liability management bem executado que a gente vem acompanhando trimestre a trimestre há algum tempo já. A minha posição está aqui do lado, tá? É uma operação que eu quero levar para o longo prazo. Vejo aí a maturação ainda demorando, porque é um ativo que tem muito para crescer ainda. Para mim, no-brainer, a gestão com ótimo planejamento e boa execução, tá? Não adianta só planejar e não conseguir executar aquilo. Essa gestão consegue fazer isso daí com primor, sabe? Trimestre a trimestre, um bom resultado. E a empresa vejo como muito preparada para tirar proveito desse momento que a gente está vivendo com o Covid, justamente poder cortar por fora ali e ter um ganho tanto de mercado quanto de rendimento no médio e longo prazo, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, sempre respondo, super tranquilo, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise. Grande abraço.